Fala pessoal, aqui é o Martinelli. Fazia tempo já que eu não gravava nenhum tipo de vídeo. Tava correndo, buscando, conteúdo, buscando informação, até porque o tempo todo a gente só colocando para fora aquilo que a gente tem, chega um momento em que a gente precisa se refazer, né? A gente precisa se preencher novamente, porque eu vejo que na vida a gente que tende a transbordar, a gente vive uma vida de esponja, né? O tempo todo a gente é cheio, é mergulhado nessa água que é o conhecimento e tudo mais, e aí a gente sai pingando aquilo ali. E aí chega num ponto em que a gente já foi exprimido já e a gente precisa se encher novamente. A gente é exprimido, a gente se enche novamente e assim vai. Nesse processo a gente precisa ler muito, a gente precisa conhecer muito. E eu tenho uma preocupação muito grande em não passar adiante aquilo que eu acho, mas buscar passar somente aquilo que eu tenho certeza, né? Acho que essa deve ser a grande preocupação de todas as pessoas que têm um certo nível de influência. Nunca passar adiante aquilo que você acha, mas somente aquilo que você tem certeza. Eu estava estudando e estava vendo um pouquinho falando a respeito de tristeza e de alegria, porque nos nossos dias hoje existe uma pequena confusão quando a gente fala a respeito de tristeza e alegria. As pessoas acham que Deus só criou a alegria, né? Que Deus não criou a tristeza. Tanto alegria como tristeza, elas são emoções, elas podem ser dominadas, né? E essas emoções, elas existem em duas esferas. Existe a tristeza e a alegria criada por Deus, e existe a tristeza e a alegria criada pelo mundo. Espera aí, ficou complicado, mas eu vou simplificar. A tristeza e a alegria criadas por Deus, elas são emoções tratadas ali na alma, e elas têm a função, assim como qualquer outra emoção que foi criada por Deus e implantada dentro da gente, elas têm uma função, elas têm um modo para elas serem acionadas. A alegria criada por Deus é aquela alegria que ela formoseia o rosto, que a Bíblia fala, é aquela alegria que eu posso dividir com a conquista do outro. É esse tipo de alegria que a Bíblia fala e é esse tipo de alegria, emoção que foi criada por Deus. Também, de outra forma, as pessoas não entendem direito, mas eu vou deixar bem claro aqui, existe também a tristeza criada por Deus. E essa tristeza criada por Deus é aquela que nos aproxima do arrependimento. Porque a tristeza que Deus criou, ela funciona como se fosse um botãozinho. E quando ele é acionado, ele nos leva ao arrependimento. Sem essa tristeza, sem essa emoção, tristeza criada por Deus, seria impossível o homem se arrepender. Então, por isso, tristeza, nesse ponto, foi criado também por Deus. É uma emoção verdadeira, genuína e que foi criada por Deus. Eu me lembro que eu estava assistindo aquele filme, é um filminho, é uma animação, se não me engano, da Pixar, Divertidamente. Acho que é esse o nome do filme. E aí a moral do filme gira em torno disso. Por quê? Porque a tristeza, ela era meio desprezada ali no meio da turma ali. Só que no final eles entendem que precisava a tristeza tomar a ação de algumas coisas para que o fluxo, para que o equilíbrio voltasse. Se você não assistiu, pega esse desenho lá para assistir, porque vale muito a pena. Tem uma moral muito bacana ali. Mas aonde eu vou chegar agora? Existem também as alegrias, a alegria e a tristeza criada pelo mundo. O que é a alegria criada pelo mundo? A alegria criada pelo mundo é uma falsa alegria, ou seja, aquela alegria que é momentânea, aquela alegria que é falsa, aquela alegria que não é verdadeira e que por um momento você acha que é feliz. Você confunde essa falsa alegria. Eu já tive muitas oportunidades de alguns amigos meus falar que bebia para ficar alegre.
Mas aquilo ali, na verdade, era uma alegria causada, né? Era o efeito só do sintoma alcoólico que ele estava. Então a alegria do mundo em nada se compara com a alegria criada por Deus. E a gente precisa entender isso, a gente precisa deixar isso muito claro. E assim como a alegria criada pelo mundo tenta imitar a alegria criada por Deus, existe a tristeza criada pelo mundo, que tenta imitar a tristeza criada por Deus. O problema é que a tristeza criada por Deus, ela sempre te leva a algo melhor. A tristeza criada pelo mundo, ela vai te levar à depressão. Ela faz você distorcer verdades, ela faz você achar que as pessoas não gostam de você, de que você não vale nada, de que você é feio, feia, que você é menor que todo mundo. Esse tipo de tristeza é a tristeza que só traz depreciação. E ela é muito perigosa. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito das emoções é que sempre vão existir emoções genuínas, verdadeiras, que foram sim criadas, todas elas por Deus, e existem as emoções que são imitações dessa. E toda imitação, ela tem problemas de execução. Toda emoção genuína e verdadeira pode ser usada, canalizada, transformada para gerar sucesso. Enquanto toda emoção falsa, toda emoção criada pelo mundo, criada pelas situações, essas vão só te levar para um único caminho, que é a morte. Então a gente precisa entender isso e de uma vez por todas tratar a nossa vida só com emoções verdadeiras. Martinelli, mas a tristeza é uma emoção criada por Deus? Sim, a tristeza. Existe a ira, existem outras emoções que também foram criadas por Deus. Eu escrevi falando a respeito da ira como combustível para te levar até o sucesso. Eu escrevi falando, né, sobre outras emoções e como ter o domínio delas para que a gente possa viver uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida de milagres. Muitas pessoas me perguntam através da minha história como que eu vivi tantos milagres. Na verdade, antes de viver milagres, eu precisei colocar essas emoções, cada uma no seu lugar. Separar aquilo que era emoção falsa daquilo que é emoção verdadeira. E potencializar as emoções verdadeiras para que eu pudesse alcançar algumas coisas. A fé é uma coisa que é muito difícil de ser tratada porque as pessoas não conseguem enxergar a fé. E não é porque ela é pequena, assim como comparada na Bíblia, tamanho de um grão de mostarda. O problema é que se a gente não enxerga, se a gente não entende, a gente não consegue aplicar. Fica com essa pergunta aí, que tipo de emoção você tem sentido, onde você tem aplicado e o que isso tem trazido para a tua vida. Deus abençoe a tua vida aí. Abraço.